pessoal, dislexia, déficit de atenção, dificuldade biológica ou simplesmente preguiça. Você sabe reconhecer os motivos do baixo rendimento escolar do seu filho? A época de férias é um bom período para rever alguns conceitos e também estratégias de estudo. Para falar sobre isso, eu recebo aqui a neuropsicopedagoga Raquel Pinheiro. Mais uma vez, bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada pela participação. E, bom, muitos pais, agora logo o retorno às aulas, enfim, eles têm essa dúvida, meu filho não está aprendendo direito, ou meu filho está aprendendo direito. Como saber, Raquel? E também, existe diferença em dificuldade de atenção, de estudo, enfim, e o déficit de atenção? O que a gente precisa ter em mente, Susan, são duas coisas, que dificuldade de aprendizado é diferente de distúrbio de aprendizado. Dificuldade de aprendizado é quando o sujeito ele tem um ambiente interferindo nele. E o distúrbio de aprendizado é quando é de dentro para fora. As dificuldades de aprendizado, elas podem estar problemas emocionais, eu não estou conseguindo ir bem naquela escola. E o distúrbio, eu posso ter dislexia, posso ter descalculia, disgrafia, desortografia, eu posso ter autismo, enfim, eu posso ter algo patológico, alguma disfunção no meu sistema nervoso central, que tem a ver com a sinapse, tem a ver com neurotransmissores. Para que o sujeito possa aprender, ele tem que passar por 5 etapas. Essas 5 etapas são as sensações, percepção, formação de imagem, simbolização e contextualização. Vou te dar um exemplo. Vamos. Por exemplo, a mamãe está fazendo um bife acebolado. Então, eu estou tendo a sensação, eu estou sentindo o cheiro. Depois que eu tive a sensação, que é o cheiro do bife acebolado, eu vou ter a percepção dele. Eu vou começar a formar uma imagem desse bife acebolado. Depois disso, eu vou simbolizar, eu vou mostrar, eu vou falar a respeito desse bife acebolado, ou eu vou desenhar, e depois disso tudo eu vou contextualizar. Bom, a mamãe foi fazer o bife acebolado, ela bateu, temperou, fez. Depois que eu passei pelas 5 etapas, eu tive o aprendizado. Depois disso, eu preciso ter em mente que eu tenho que ter 3 habilidades, que é física, a intelectual, que é o cognitivo, e a emocional. Essas 3 têm que andar juntos para mim poder ter uma boa aprendizagem. Por isso que é interessante as escolas colocarem para as crianças aula passeio, para elas poderem aprender no concreto, para depois elas contextualizarem o que foi aprendido. É interessante colocar também, tanto para a mamãe e papai, que é interessante, a escolha da escola que vai a criança. É interessante a criança escolher a escola, porque nem sempre a escola que é boa para mim é boa para a criança. E como é que... Bom, então deixa a própria criança dizer, eu quero essa escola ou não quero? É interessante, quando você for pensar em colocar a sua criança na escola, dá um pulo na escola, vê o que as crianças têm para falar a respeito dela, vê o que seu filho está vendo na escola. Lembre-se, aprendizado tem a ver com motivação, tem a ver com desejo. Por que uma criança de 4 anos aprende a mexer com o computador e uma pessoa de 60 anos não aprende? É porque uma criança de 4 anos ela tem mais capacidade do que uma pessoa de 60? Não. É que a criança de 4 anos, ela tem mais desejo, ela está com mais desejo de aprender. E às vezes a pessoa de 60 anos não. Então é interessante a gente ter a motivação, o desejo. E isso, a área pedagógica tem que estar assim, bem... em sintonia. Exatamente. De que forma que eu vou colocar o desejo nessa criança do aprendizado? Por exemplo, aprender história. Aprender história é algo que é muito difícil para alguns. Então, vamos colocar vídeo, vamos mostrar na realidade, no concreto, como que é aprender história. E assim sucessivamente. A mesma coisa com matemática. Nada melhor do que aprender matemática no concreto. Eu parto do seguinte, que todo mundo tem condições de aprender. Por isso que a nossa área pedagógica tem que ter
capacitação, trazer profissionais para a escola, para dar capacitação para esses profissionais, palestras, de que forma, né, trazer essa motivação do sujeito, esse desejo. E os pais também têm papel importante nisso, eu já chego lá, Raquel. Mas antes, assim, se você, pai, mãe, tem dúvida sobre esse assunto, o seu filho tem alguma dificuldade de atenção, se você acha que tem, você pode fazer a sua pergunta ao vivo aqui pra gente. O telefone é o 3381-3200. Até teve uma ligação agora lá fora, eles passaram aqui pra mim, que um telespectador, um homem, fala o seguinte: como saber se o filho tem a dificuldade no aprendizado ou não? Se a dificuldade é distúrbio. É, isso. Talvez a diferença, exatamente. Isso. Você está percebendo que a criança não está conseguindo aprender, a criança não consegue ficar sentada, a criança parece estar no mundo da lua, a criança não está conseguindo escrever, a criança tem dificuldade em acabar a cópia, os amiguinhos todos acabaram a cópia e ela não. Então, chegou a hora de você pedir auxílio a outros profissionais, como psicólogos, neuropsicopedagogos, e assim sucessivamente, para ver que problema que tem essa criança. É interessante a escola ter um rapport. O que é o rapport? Falar a mesma linguagem que a família. Ver como que essa criança está em casa. Ver se essa família não está se separando, se o papai não é alcoólatra. A gente tem que perceber que as dificuldades de aprendizado, ela não começa só na escola. Esse sujeito já começa a dar sinais. Essa mamãe, ela fez um bom pré-natal. Essa mamãe não tomou álcool, não fumou, não se drogou. Tudo isso está dentro da dificuldade de aprendizado. Nossa. Tudo isso já começa já na sua gestação. E isso a gente tem que ter em mente. Tomar ácido fólico na gravidez também é importantíssimo. Aliás, se eu tivesse que dar aí uma dica para você que quer engravidar, já comece a tomar o ácido fólico antes. Olha só, gente, quem tem então esse desejo já começa. Até o Dr. Bellarmino sempre fala sobre isso aqui no nosso quadro Saúde da Mulher, sobre os 6 meses antes, a hora que começa a tomar o ácido fólico, como isso interfere realmente. Aprendizado tem a ver com bom sono, por exemplo, com alimentação. A criança não está dormindo bem. O que acontece no sono da noite? Por que as pessoas falam assim, é importante a criança dormir bem? É importante a criança dormir bem porque à noite, em primeiro lugar, é jorrado o hormônio do crescimento na criança. Mas tem que ter ausência de luz. O quarto tem que estar escuro, primeiro. Segundo, nós temos aí a efetivação de algumas sinapses, que é no sono da noite que vai acontecer memória, foco e aprendizado, tudo que aconteceu durante o dia. E isso precisamos ter em mente. Sono, alimentação, de que forma com que eu lido com a minha criança, ela não está conseguindo aprender, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar ela, eu não vou validar para ela, você não consegue, você não vai chegar lá, você não está se esforçando. Eu só estou validando para ela que ela não consegue. Isto é um erro. Por exemplo, a criança vai escrever verde. Ela escreveu com I no final. Falei para ela, parabéns, vamos ver quantas letrinhas você conseguiu escrever certo. Você escreveu o V, parabéns, o E, o R, não o já D. Apontar o erro. Nós temos por hábito de sempre colocar a criança no negativo. Vamos fazer a coisa inversa, vamos começar a parabenizar, dar para ela o desejo de aprender. Se eu te coloco sempre no negativo, que desejo você tem? Que interessante, Raquel. A gente tem ligação, tá? De um telespectador ou telespectadora. Alô, quem fala? Oi, é a Vanessa. Oi, Vanessa. Você fala de onde? Fala aqui do Garcia. Perfeito. Obrigada por sua participação. E qual a sua dúvida, Vanessa? A minha dúvida é assim, o meu filho ele foi diagnosticado pelo CEMEA como ele tendo altas habilidades. Porém, os professores reclamam muito em questão da, como eu posso dizer, assim, o jeito dele agir dentro de sala. Ele é agitado, ele não copia toda a matéria, só que aí ele faz as provas, ele consegue tirar notas boas. Eu, como mãe, eu não sei como fazer, como proceder com isso em casa. Em questão de conversa, a gente já conversou, né? Só que aí a reclamação é essa, ele mexe muito com as mãos na escola, ele fica mexendo com a boca, né? E as professoras reclamam porque acaba atrapalhando os amigos, os colegas, né? Queria saber se tem como vocês me dizer como a doutora como pode proceder. me dizer. Isso. Ok, obrigada, Vanessa. E aí, Raquel? Altas habilidades
é sinal que a criança está indo muito bem cognitivamente falando, tá bom? Essa criança está indo muito bem. Então, o que acontece? Ele termina antes que os amiguinhos. Aquilo que o professor está colocando, ele já sabe. Então, nesse momento que ele está ocioso, é interessante a professora colocar mais algo para ele fazer, para que ele não atrapalhe os amiguinhos, para que ele não fique ocioso. Por quê? Porque ele já sabe. Ele está acima dos outros amiguinhos. Então, é hora, de repente, da Vanessa conversar com os professores sobre isso. Ter esse raporte, falar a escola necessita falar a mesma linguagem que a família. Passar coisas para essa criança fazer em casa é interessante. A mamãe também colocar ele para fazer esporte fora. Ele tem mais energia. E isso que está sendo colocado para ele na escola, com certeza, ele está acima das outras crianças. Interessante. São altas habilidades. E o contrário, Raquel? No caso, assim, a gente falou ali dos problemas que podem vir a acontecer. Por exemplo, uma separação que acaba refletindo emocionalmente na criança. Aí não está indo bem na escola. Seria interessante o pai, a mãe ou até a própria escola dizerem, não, é bacana repetir o ano para aprender aquilo que ele não conseguiu? Olha só, o que acontece? Atualmente, a criança, ela não repete de ano, tá? Vai indo para o próximo, vai indo para o próximo. É interessante a área pedagógica com a família ter em mente quando esse sujeito ele precisa ser retido. Reter não significa que eu vou abaixar a autoestima da criança. Significa colocar para ela que ela vai conseguir aprender melhor, que ela não estava no tempo dela, ter essa consciência, porque passar por passar, vai chegar num determinado momento que esse sujeito ele vai perder o fio da meada e ele não vai conseguir ir lá atrás para pegar. Nós temos uma coisa muito interessante que faz parte do Estado e do município, o professor de apoio. A criança não está conseguindo aprender, é necessário sugerir para a escola, solicitar um professor de apoio para a criança. Isso significa que em sala de aula tem um professor na frente e um outro do lado da criança para ir tirando as dúvidas. A criança não está conseguindo, mesmo com o professor de apoio, então chegou a hora de falar com a família, para a família colocar outros profissionais que possam dar conta desse processo de aprendizagem na criança. Interessante. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô, é Kelly? Oi, Kelly. Você fala de onde? Do bairro Garcia, Blumenau. Garcia também. Obrigada pela participação. E Kelly, sua dúvida é qual? Assim, eu tenho um menino de 8 anos, ele já está na 2ª série. Mas assim, ó, ele escreve às vezes as palavras e ele lê certinho. Na próxima, às vezes é a mesma palavra, ele não consegue escrever e não consegue ler, ele não consegue lembrar das coisas que ele fez anteriores. Aí eu gostaria de saber qual o procedimento que eu poderia fazer, né? Ok, perfeito. Bacana. Percebo que ele está aí com déficit na memória de curto prazo. O que é memória de curto prazo? É quando eu escrevo, o professor escreve na lousa, no quadro, eu olhei, quando eu chego, que eu vou redigir, que eu vou contextualizar, eu esqueci da palavra. O que fazer com essa criança? É bacana em casa, joguinho da memória, procurar em revistas, começar a recortar palavrinhas e colar. Isso é muito importante. Brincar com letrinhas de EVA. O quebra-cabeça. Quebra-cabeça também faz parte. Joguinhos cognitivos. Jogo da memória, quebra-cabeça, procurar letrinhas em livros. Isso é muito importante. Ajuda na memória de curto prazo. Tá. Raquel, se a gente fosse dar uma dica pertinente a pais e professores, de geral, justamente para evitar esses desvios, esses problemas de atenção, seria o quê? Problema de atenção. Olha só, eu preciso ver que nível que está esse problema de atenção. Eu preciso ter em mente se não é um transtorno, né, de déficit de atenção, ou de repente com hiperatividade. Eu preciso ver se isso não é questão de alimentação. Eu preciso ver se isso não é questão de sono. Eu preciso ver se não é uma disfunção familiar. Quando eu falo em disfunção familiar, eu não estou falando que a família não tem uma estrutura. Isso é um erro. Toda família tem uma estrutura, seja ela frágil ou não, mas ela tem uma estrutura. Então, nós precisamos fazer aí uma anamnese. Nós precisamos... O que é anamnese? Eu ver a vida pregressa desse sujeito, né? Para ver da onde está vindo essa falta de atenção da criança. Seria... Isso sempre. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava numa fila...
e tinha um cartaz. E uma mamãe estava na minha frente com a criança, e uma menininha, ela devia ter assim, uns 4 aninhos, fofa. E aí ela olhou para a mamãe e falou: mamãe, o que está escrito? E aí a mamãe...